Quando a minha filha nasceu, eu cheguei, eu lembro, na maternidade eu recebi visita, eu recebi 3 visitas. E aí, antes de eu ir, na verdade, pra maternidade, eu liguei pro pai dela e falei, eu tô indo pra maternidade. Ele falou, Nossa Senhora lhe deu um bom parto. E eu agradeci. Eu lembro que essa tinha sido a segunda vez que eu ligava, terceira vez, né? Que a primeira vez eu falei que tava grávida. A segunda vez eu lembro que eu tava com muita vontade, eu sem dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha era só para comprar a fralda da pequena e comida para as duas, né? E para mim. Eu lembro que eu emagreci muito na gravidez dela, porque assim eu poupava a minha comida para dar comida para elas, né? Então, para ter para elas, eu ficava bem, mesmo sabendo que tinha um bebê se alimentando também de tudo que eu comia. E aí, eu lembro que um dia eu tava assim, chegou, eu tava delirando com vontade de comer uma batata recheada. E aí eu mandei mensagem para ele. Não, eu liguei para ele. Eu falei, oi, ele falou, oi. Eu falei, eu tô com tanta vontade de comer uma batata recheada. Aí ele falou, desce lá e compra. Aí eu falei, tá. Eu fiquei muito sem graça, muito, 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 muito sem graça, uma vontade de chorar e me senti humilhada, porque assim, eu não ia falar pra ele que eu não tinha dinheiro nem pra comer arroz, quanto mais uma batata. E quando ele falou dessa forma, ele já deixou claro que, mesmo que ele tivesse dinheiro, que eu sabia que ele tinha, né? Ele não ia comprar. Então eu desliguei. Então a terceira vez que eu liguei foi pra falar que tava indo ganhar neném. Aí ele falou isso e eu fui. Eu lembro que eu fiquei muito ansiosa porque eu fiquei achando que ele ia no hospital pra olhar pra cara da menina. E infelizmente isso não aconteceu naquele dia, né? Eu lembro que eu fiquei lá no hospital meio que jogada porque me levaram e me deixaram lá. E aí depois de um dia internada apareceu uma tia minha. Aí eu ganhei neném, aí teve 2 visitas, 4 visitas. E eu fiquei muito ansiosa, porque eu achei que ele ia me ligar, ele ia lá. Aí eu lembro que alguém ligou, mas tinha sido um irmão meu que ligou, aí foram lá e falaram, o pai da criança ligou para saber. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, parece que eu tinha ganhado, sabe, assim, à noite. Eu falei, ai, meu Deus, então ele vai me ajudar, ele vai registrar ela, ele aceitou a filha. E aí, não era ele que tinha ligado, era meu irmão. E eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Não por causa do meu irmão, mas porque já tava difícil o que eu tava passando. Aí passou essa cena, eu venho pra casa, peito muito, muito cheio, muito cheio. Tô lá aí tô. Cheguei, subi com a bebê no colo. E aí fiquei lá deitada com a bebê. Aí na madrugada eu levantei, aí foi cesáreo, né, o parto, pra trocar ela, tal, e eu tava com muita febre, muita febre, porque o peito tava muito cheio. Eu acho que era por causa a febre era por causa do leite, né? Então, era muita febre. Quando eu levantei, ficou a marca do meu corpo na cama, de tanto que eu tava transpirando. Parecia a cama tava toda molhada. E eu empurrei um pouco a porta do quarto, sem coragem, mas não tinha força, eu tava sem força. Tava com febre que eu tava me tremendo. E eu comecei a pedir ajuda. Chamei, pedi, ninguém veio. Aí eu peguei, dei peito pra minha filha com febre, eu não sabia que não podia dar peito com febre. Dei peito, graças a Deus não fez mal. E aí fiquei do lado dela, sem coragem de tomar, não sei como eu não convulsionei, porque era muita febre. E, e transpirando, e suando. E aí eu sei que eu acho que eu apaguei, não sei se eu desmaiei, eu não sei. E aí uma hora eu acordei com ela toda de xixi de novo. Aí levantei, fui trocar a cama, que ela tava na cama comigo. Aí a febre tinha baixado um pouco.
Aí eu desci, né? Porque eu tava no primeiro andar. Aí eu desci pra ir no banheiro. Aí ela tava com 3 dias de nascido. Aí eu desci, fui no banheiro, voltei. Aí peguei de pirona, tomei a de pirona pra baixar o resto da febre. Aí bebi água e me deitei de novo, né? Aí achei que ter que tentar esvaziar esse peito, porque era muito leite. Aí tirei leite, tirei, fui tirando e fazendo os potinhos lá, uma madeirinha, né? E eu sei que eu tinha muito leite, era muito leite mesmo. E aí fui congelando o leite. Aí isso foi que me ajudou a aliviar. Aí no dia seguinte, Aí quando eu cheguei não tinha comida pra mim comer, né? Aí eu fui no dia seguinte, aí meu pai foi lá, aí foi e comprou um pedaço de carne lá. Aí eu desci pra fazer. Aí minha mãe saiu pra ir pra aula dela. Aí eu desci. Assim, eu fiquei tão nervosa que eu nem raciocinei que era melhor eu descer com a minha filha pra baixo pra dar banho nela. Só que aí o que eu fiz? Eu fui embaixo, peguei um balde com água morna, né, pra quente, e subi pra dar banho nela lá no quarto. E eu poderia ter feito isso embaixo. Aí eu fui, né, fazer isso. Então eu tive que subir a escada 3 vezes, 2 vezes. Uma com água e depois porque eu tive que levar água para baixo, né? Sabe assim, porque em cima não tinha banheiro, só tinha banheiro embaixo. E aí, quando a minha mãe chega, 4 e pouco da tarde, aí eu falei, nossa, por que você não esperou eu chegar? Porque assim, se minha mãe quisesse mesmo dar banho na minha filha, ela tinha dado de manhã, né? E eu tava caçando coragem, porque assim, eu tava com 3 dias, eu tava no 4 dia de operada. E eu ia subir e descer uma escada. O certo era eu, né? Ou, tipo assim, eu já tava nervosa, eu não sabia que eu tava com depressão pós-parto já. E aí, minha mãe não pegava na minha filha, de jeito nenhum. Podia chorar, podia se esgoelar, não pegava. Minha mãe nem olhava pra menina. Minha mãe veio pegar na minha filha já tinha 4 meses de nascida. Era sempre olhava assim pra ela de canto de olho, assim. Sabe assim, como se minha filha tivesse culpa de alguma coisa. E eu lembro que às vezes eu tava fazendo comida pra todo mundo, assim, pra minha mãe, pra minha família. E a menina estava chorava, às vezes estava dormindo, botava no sofá pra ir fazer comida. E ela acordava e chorava, né? Aí minha mãe não pegava, não. Aí eu ia lá, pegava ela e ia fazer comida com ela no braço, assim. Não é que isso, nossa, mas tá reclamando porque não pode pegar a filha pra fazer comida? Não, gente, porque assim, ela tava do lado. Ela tava sentada no em frente ao mesmo sofá, em frente ao sofá que a neta tava. Nada impedia ela de pegar a bebê enquanto eu tava lá fazendo comida pra todo mundo, né? Mas ela não pegava e eu só engolia. E isso foi me adoecendo. Eu fiquei com uma depressão muito grave, muito grave. Tanto que eu queria cozinhar minha filha, eu queria jogar ela da escada. Eu saí um dia para dar ela. Só que na minha cabeça tinha uma voz que falava que era para me dar para uma pessoa e falava quem era a pessoa que era para me dar. Então, se naquele dia eu tivesse achado a pessoa, eu tinha dado, porque eu saí de casa sabendo que eu ia dar para uma pessoa com roupa X, era mulher com nome X. Aí cheguei, fiquei lá na praça esperando. Essa mulher não veio, eu tive que voltar para casa com minha filha, né? E aí, nas consultas de rotina da menina, eu fui e falei pro médico. Porque ele viu que eu tremia, eu só me tremia, eu tremia demais. Eu tremia para pegar ela, eu tremia para trocar ela. Eu ficava me tremendo e eu gaguejava muito, porque eu vivia nervosa. E ele perguntou como era que eu tava.
Porque eu não tive consulta de ginecologista, assim, de puérpera, né, que fala. Eu não tive. Então, não foi visto isso, assim. Agora, o pediatra dela viu, aí que ele me encaminhou pra psicóloga. E aí foi que eu tive ajuda. Mas foi muito difícil, assim, foram dias muito difíceis. E eu lembro, eu falei assim, quando eu vejo algumas mães que falam, fez isso com depressão pós-parto, eu não julgo, porque ninguém tem noção do quanto é difícil a depressão pós-parto. E depressão pós-parto não é falta de fé, não. Não é fé, não é Deus, não tem nada a ver com isso. Você precisa de apoio psicológico, porque se você tem outro filho, a próxima pode ser pior. A próxima depressão pode ser pior. É difícil.